Então vamos à montagem da tela do nosso aplicativo Adivinhe os Números. Então, neste aplicativo, temos a Screen 1. Vamos definir o título como invisível, deixando a propriedade falsa. Vou definir o alinhamento horizontal ao centro, para que todos os objetos adicionados à tela fiquem ao centro da tela. E vou começar a minha montagem colocando os componentes. Outra coisa que eu vou definir nesta tela é também a orientação, a Screen Orientation, que é a orientação, como que vai ser o aplicativo. Eu vou colocar em modo retrato, para que ele fique sempre em pé, mesmo que a pessoa tombe o celular, o aplicativo não vai girar. Então eu vou fixar o aplicativo. No About Screen eu posso escrever algum texto sobre o aplicativo, né? Por exemplo, jogo de adivinhar números, preenchendo aqui. E vou colocar o componente. A maioria dos componentes vão ser labels e os arranjamentos para a gente poder montar a tela. Então vou colocar o primeiro label para caracterizar o nome do jogo. Eu vou escrever aqui, né? Adivinhe os números. Pode modificar o tamanho da fonte. Aí a gente pode personalizar, deixar mais interessante para o usuário. A cor a gente pode personalizar através dessa palheta Custom, colocando opacidade, né? Ou escurecendo uma cor, por exemplo. Então, as cores podem ser personalizadas por aqui. Agora vamos continuar. Para fazer a montagem da tela, a gente tem a aba Layout, onde a gente tem diversos elementos para arranjar a tela, para montar a tela. Quem está acostumado com desenvolvimento HTML, né, seria ali a montagem das divs, a estruturação. Então, como eu quero montar algo parecido com a imagem que a gente viu na apostila, parecido com esta imagem, agora então eu vou adicionar aqui o primeiro horizontal arrangement e vou colocar um tamanho aqui nele de 250 pixels de altura. Então o height, que é a propriedade da altura, e na largura eu defini 80% de toda a largura da tela. Então esse me formou um quadro, né? Ele está centralizado, porque lá na Screen 1 eu coloquei a propriedade alinhamento horizontal ao centro. Então ele ficou aqui centralizado. Agora eu quero montar a conta do lado direito, eu quero ter uma coluna aqui com os valores de uma soma, subtração, multiplicação ou divisão aqui do lado direito. E do lado esquerdo aqui eu quero ter um sinal. Então, o horizontal arrangement permite que eu construa uma linha. E dentro dessa linha, eu vou construir duas colunas. Uma coluna para os números e uma coluna à esquerda que eu vou colocar só o sinal, se é o sinal, por exemplo, de soma ou subtração. Então, eu vou colocar aqui dois objetos, vertical arrangement.
Coloquei os dois. Esse, como ele vai ter só o sinal, né, dentro dele, basicamente, eu vou ter um label com o sinal, que vai ser uma soma, subtração. Então, eu posso deixar ele mais estreito, porque nessa propriedade do label, por exemplo, eu vou ter aqui, por exemplo, só uma operação matemática, né? Por exemplo, um sinal de soma. Então, coloquei o sinal de soma. Então, vai ser uma coisa assim. Lógico que eu vou colocar uma fonte maior para o jogo ficar com uma aparência mais legal. Posso até mudar a cor, né? A cor do texto. Então, ali. Então, eu preciso aqui de uma coluna que seja não muito larga. Então, se eu colocar aqui na minha fonte 35 pixels, por exemplo, posso definir aqui para minha coluna uma largura de 50 pixels, por exemplo. Então, a largura do meu vertical arrangement, eu vou colocar aqui 50 pixels. No meu label eu vou deixar automático. Nesse vertical arrangement, eu vou alinhar ao centro, para que o sinal fique centralizado. Então, eu já coloquei o meu sinal, depois a gente vai voltar nele. Então, aqui eu já coloquei um label dentro desse vertical, que eu estou construindo a minha linha. Esse label vai ser o label da operação. Eu vou renomear esse objeto, para depois eu me organizar na hora de programar. Então, eu vou renomear ele como label operação. Como eu não posso usar til na programação, usar acentos, né? A gente está aqui numa língua inglesa, então a gente nunca coloca acentos. Label operacão. Agora, então, eu vou para o meu outro vertical, onde eu vou montar a conta em si. Para me montar a conta em si, eu vou definir que ele vai ter o resto que sobrar da largura desses 80%. Então, eu vou colocar ele como fill parent, que é preencher o parent. O parent seria onde a gente está dentro. Então, que nesse caso seria o horizontal arrangement 1. Né? Então, ele preenche aqui. Então, aqui ele está preenchendo. Agora, aqui dentro a gente vai montar a conta, a nossa conta. Então, para montar essa conta, eu vou usar para cada elemento um horizontal arrangement, que é um container, onde eu posso adicionar, né, e colocar distâncias acima, abaixo. Posso personalizar aqui a montagem da tela. Então, nesse horizontal arrangement, eu vou colocar ele para preencher a largura. E dentro dele vai ser o primeiro valor da conta. A altura, eu vou colocar 50 pixels. Aqui dentro, então, eu vou colocar um label. Então, colocando um label, o que a gente fez? A gente vai ter o primeiro valor da conta. Vamos colocar um tamanho legal para esse label. Vamos colocar um texto ali para simular um número. Coloquei 3 zeros. Vamos colocar esse label à direita, para que cada casa decimal permaneça uma sobre a outra. Então, nesse horizontal arrangement, eu vou alinhar os elementos à direita e ao centro. Assim eu consigo ter uma margem sobre o label, né, como se fosse uma margem sobre o label. Então, se o meu label tem 25 pixels, meu horizontal arrangement tem 50, quer dizer que esses 25, 12,5 está sobrando para cada lado. E agora, eu vou colocar
eu vou repetir a operação que eu fiz e vou colocar o próximo elemento da conta, que vai ser o próximo valor. Então, ele vai aqui embaixo, né? Reparem a barra azul, eu vou colocar ele aqui embaixo deste, do vertical arrangement, do primeiro valor. Colocado, eu vou definir a largura, vou definir a altura, vou colocar o meu label, vou ajustar o alinhamento à direita e ao centro e vou personalizar o meu label deixando a fonte igual ao label de cima. E agora eu tenho o label 2, que eu vou renomear, que vai ser o label valor 1 da operação. E o meu segundo label aqui, este aqui, vai ser o label valor 2. Agora, vamos adicionar mais um horizontal arrangement. Vamos definir a largura como fio, para ele preencher. A altura, eu vou definir esse um pouco menor, vou definir ele com 20. Porque aqui dentro eu vou colocar um label alinhado à direita e ao centro. E o texto desse label, eu vou colocar 10 underlines emendados para compor a barra da operação. Eu vou colocar fonte bold, vou aumentar minha fonte também, colocar 20. Então eu fiz a barra. E agora nós vamos colocar aqui mais um horizontal arrangement para compor o resultado da operação, que é o elemento que neste jogo a pessoa terá que acertar. Então, estando aqui, esse horizontal arrangement, eu coloquei 60 pixels de altura. E aqui agora, ao invés de eu adicionar um label, nós vamos adicionar um text box. Esse text box, no horizontal, vai ficar alinhado à direita também e ao centro. Vou aumentar a fonte também do meu horizontal. Outra propriedade interessante para a gente adicionar aqui é o numbers only. Como a pessoa vai digitar apenas números, se eu colocar numbers only, ele vai forçar o teclado do Android a mostrar apenas números, onde vai ficar mais prático para a pessoa digitar o resultado. O texto, nós vamos deixar sem texto algum. No hint, nós podemos deixar uma interrogação ou uma pergunta. Qual o resultado? Esse texto vai aparecer, mas quando a pessoa clicar para colocar o resultado, ele vai sumir. E eu vou deixar esse texto alinhado à direita, por se tratar de número, e ficar embaixo das casas decimais corretamente. Então, alinhado à direita.
E a parte da montagem da conta a gente já fez. O que mais que a gente vai precisar agora? Nós vamos precisar colocar um botão, adicionamos o botão, este botão, vamos alterar o texto para verificar resultado, personalizar como quiser, colocar uma cor diferenciada, uma cor de fundo no botão. Podemos aumentar o tamanho da fonte. Personalização individual, cada um coloca a aparência que desejar. No shape, essa propriedade shape é interessante. A gente pode deixar o botão com as quinas arredondadas, o botão retangular ou o botão oval. Se definir a mesma largura e altura, o botão vai ficar redondo. Eu escolhi deixar rounded, que é arredondado. E agora, a primeira parte da montagem está feita. Vamos montar agora um painel para mostrar quantos acertos e quantos erros a pessoa teve ao tentar verificar os resultados dos valores. A cada verificar resultado vai aparecer uma nova conta e falar se a pessoa acertou ou errou essa conta. Para montar essa tela, no app Inventor, não vai caber todos os elementos aqui. O que eu vou fazer momentaneamente, enquanto eu estou desenvolvendo? Eu vou clicar aqui, nesse Horizontal Arrangement, que é o principal, que é o maior, que engloba todo o resto dos elementos. E aqui eu vou clicar na propriedade Visible e vou deixar ela false. Só por um momento. A hora que eu for testar o meu aplicativo, daqui a pouco eu já vou clicar Visible para não esquecer, porque senão ele não vai aparecer a hora que eu executar o aplicativo. Então, desmarcando essa propriedade, eu tenho aqui, né, ele some. Ele está aqui, ó. Eu tenho ele aqui. É só eu clicar nele aqui e colocar Visible. Então, se por um acaso, se você perder ele, cadê ele? Né? Fui lá, desmarquei Visible. Cadê ele? Sumiu? Não, é só clicar aqui. A gente tem aqui os elementos. A gente pode encolher, dar uma visualização melhor. E aí eu vou clicar aqui, vou esquecer ele por um momento. Na hora que eu quiser ver ele novamente, eu clico aqui. E ele está aí. E na hora de executar, tem que colocar Visible True e não False. Vamos deixar False agora. Vamos montar aqui um Horizontal Arrangement para colocar os acertos e os erros que a pessoa teve. Quantidade de acertos e erros. Eu vou colocar uma largura de 300 pixels. A altura eu vou deixar automática. E aqui dentro eu vou colocar 2 Vertical Arrangement. Então, coloquei um. Vou colocar 150 pixels, que é metade. Vou colocar mais um. Nesse segundo, eu coloco o Fill Parent para garantir a responsividade, a diferença de tamanho de tela. Então, sempre no segundo elemento, ou no último, coloca Fill Parent. Então, esse 150, esse vai ter 150 também, mas para garantir eu coloquei o Fill Parent. E aqui dentro,
nós vamos colocar alguns labels. Aqui eu vou colocar o label, 2 labels, vou alinhá-los ao centro. Na horizontal, na vertical vou deixar ao top. No primeiro label eu vou colocar acertos. No segundo label eu vou colocar 0. Vamos iniciar com 0. Vou aumentar o tamanho dos meus labels. Vinte e 25 e 30 pixels. Esse horizontal, esse vertical arranjamento, que tem os acertos, eu vou colocar uma cor verde. Mas vou colocar um verde mais claro. Do lado direito, vou fazer a mesma coisa. Porém, esses serão os erros. Que também vai começar com 0 erros. Vou terminar minha personalização para ficar igual ao outro. Fonte 25 aqui. Fonte 30. Font size 30 aqui. Alinhamento ao centro. E uma cor de fundo. Eu vou colocar um vermelho também um pouco mais claro que o vermelho usual. Então agora, definido esses valores, podemos adicionar um botão para sair. Então, vou colocar um botão. Para quando a pessoa quiser fechar o aplicativo, o botão sair. Vou dar uma personalizada para ele ficar mais bonitinho. Vou colocar arredondado, shape rounded, vai arredondar as quinas do botão. Vou colocar o texto branco. Vou colocar um vermelho um pouquinho mais claro. E vou colocar a largura de 100 pixels para ele ficar um pouco maior. E uma fonte de 20. Aqui um botãozinho sair. Agora, a gente já montou a tela. Como esse label e esse label a gente vai usar na programação para contabilizar os acertos e erros, vamos renomeá-los também. Então, esse aqui vai ser o label acertos. Este label número 0 aqui é o label erros. Então, vou renomeá-lo para label erros. O botão 2 vou renomear para botão sair. E o botão resultado vou renomear para botão resultado. De forma a ficar mais claro o que cada elemento compõe na função. E aqui eu vou, por último, voltar à visualização do horizontal arranjamento 1, para que a gente tenha visibilidade quase do aplicativo todo. Agora podemos fazer um teste pelo All Companion, registrando o código QR pelo aplicativo AI2 All Companion. Obrigado, pessoal.